Você ainda pode servir. Esse era o espírito do Herman, educando um sujeito garoto, está fazendo vestibular. Ele me chamou e disse assim, ou você entra na faculdade ou você não continua aqui. Aí um dia eu perguntei, como são suas notas? Eu digo, pô, como são minhas notas não é pergunta que se faz. Ele disse assim, estagiário Manguinhos não pode tirar nota menos de 8. Pô, aquilo me persegue até hoje. Às vezes eu acordo com um pesadelo, que era o Herman dizendo para mim que eu não podia tirar menos de 8. Eu tinha um medo terrível e tal. Então o Herman tinha isso. E ele dizia assim, quem paga a sua pesquisa é o dinheiro público. Esta era a personalidade do Herman. Agora, como o José diz, ele era gentilíssimo, era uma dama quando ele cruzava a porta de Manguinhos. Fui na casa dele, eu poucas vezes, o José frequentava mais, mas era um doce de pessoa, carinhoso, a família, o que cercava ele e tal, etc. Mas era de uma seriedade, era brigão, e obviamente brigava com todo mundo. E quando ele disse que o Lagoa deu uma gargalhada na cara do Lagoa, você imagina o que o Lagoa sentiu. Passa o outro. O doutor Hugo era um doce, mas era absolutamente um doce. Ele teve uma das coisas que me marcou, o hobby dele era estudar molusco. E ele publicou dezenas de trabalhos sobre maracologia molusco, e foi a linha que eu escolhi. Eu me lembro quando eu entrei aqui, eu não sabia nada, ele dizia, eu sabia que o doutor gostava de molusco, ele perguntou para mim, o que você gosta? Eu disse, molusco. Eu nunca tinha lido nada sobre molusco, mas eu sabia que ele gostava, E aí ele vinha e disse, então você vem todo sábado, quinta-feira. Caía 24, eu me lembro, 24 de dezembro, doutor Hugo, o senhor vem? Vou. E aí eu também vinha, não sabia, o Hugo era assim. Aí ele dizia assim, quem quer vai, quem não quer manda, tá vendo? Toda vez que eu digo, não, eu vou pedir, disse, não pede, vai lá e faz. E ele dizia para mim, olha, quem mede o pesquisador é o trabalho publicado, trate de publicar, não adianta você ter resumo. O doutor Hugo, no currículo dele, tinha assim, Hugo de Souza Lopes, pesquisador emérito da Universidade Rural, professor da Universidade Santa Úrsula, e uma lista de 200 trabalhos. A gente faz aquele, fiz curso de quê, fiz curso daquilo, corte e costura, tal, não sei o que, tal, etc. Ele era absolutamente sóbrio com o tipo de pesquisa. Eu tenho uma história do Dr. Hugo, eu tenho duas historinhas do Dr. Hugo. Um dia, olha, eu em política aqui no Instituto, eu só ouvi duas frases. Esses anos todos de consistência, isso é a maior, nunca falaram, de política. Um dia o doutor Travasso disse assim, eu acho que é o doutor Hugo que fez a assinatura da Voz Operária para mim. Aí eu disse, doutor Hugo, ele está reclamando que o senhor fez a Voz Operária. Então foi ele que fez as seleções para mim. Isso que é a única história de política que eu vi, sabe? É absoluta verdade, eles não falavam de política, não havia nada que indicasse, eu quero dizer, e depois vou complementar isso, a nossa geração era totalmente alienada, mas de uma alienação total. A gente não tinha, vinha para trabalhar, tal, e as coisas estavam correndo, a gente não tinha uma formação política e eles absolutamente não nos deram isso. Eu me lembro mais uma historinha do doutor Hugo. O doutor Hugo fazia odontologia, E aí, no último ano, perguntava se ele, o professor, numa prova oral, perguntava, você como é que se faz a antisepsia na boca do cliente? Ele disse, só se for asepsia. Ele disse, não, antisepsia. Ele começou a dizer, só se eu botar a cabeça do sujeito dentro de uma autoclave. E aí ele foi reprovado e largou no último ano odontologia e foi fazer veterinário. E tinha como mania de dizer assim, eu quero participar de toda a prova de vestibular, porque eu quero escolher os meus assistentes. Então ele queria, e com isso ele escolheu os assistentes. Uma história engraçada, eu um dia estava eu tinha feito a viagem do navio Almirante Saldanha, uma viagem inaugural. O Almirante Saldanha era um barco, um navio
era um veleiro que foi transformado num barco de pesquisa. E eu enjoei a beça, né? Mas enjoei, passei 10 dias para ir para a África. 10 dias depois parou em Santos, e eu enjoado, eu digo, eu vou embora, eu vim embora. Aí eu vim descendo, disse, doutor Hugo, o doutor Hugo disse, não. Eu disse, você tinha medo? Eu disse, não, não é medo. Aí o doutor disse, você é cagaço. Eu digo, não, medo. Aí a gente cruza com Rocha Lagoa. Rocha Lagoa vira-se que ele era muito distinto. Diz, não, era medo, né? Esse negócio, não é perigo, é o doutor Hugo. Não é doutor Hugo, doutor Hugo. Doutor Hugo, para mim é cagaço. O Rocha Lagoa é problema de labirinto. Então, é essa formação que esse é o doutor Hugo. Faço outro. Claro, quer dizer, as outras coisas características foram ditas pelos outros. O doutor Musashi, eu tive muito pouco contato, mas era um doce de pessoa, era extremamente carinhoso. Um dia eu queria estudar reflexo em rã, ele passou a tarde toda dissecando uma rã, mostrando o reflexo, que eram experimentos clássicos de fisiologia. Tal. E ele tinha um amor à ciência, à honestidade intelectual. O cientista é um profissional essencialmente ético, porque a base da investigação científica é o respeito à verdade. Isso era o doutor Musashi, um doce de pessoa, extremamente carinhoso com as pessoas que tratavam. Tinha, em termos de trabalho, fez 200 trabalhos, passeou, tem todos aqueles títulos e tal. E ele foi um dos orientadores da universidade, um dos criadores da Universidade de Brasília, que se originou, Darcy Ribeiro montou em Brasília, montou a universidade, pensou a universidade, mas veio aqui, ele, o Batuba, e o Tito pensaram a Universidade de Brasília. E, um determinado momento da época, nós fomos, um grupo de pessoas que estavam aqui sem absolutamente fazer nada que o Zé descreveu, foi para Brasília, e eu fui também. Logo depois que chegaram em Brasília, demitiram 15 professores, e de 250 professores, 230 pediram demissão, e eu pedi demissão também e voltei, né? Então, isso aí, esse dado eu estou contando o seguinte, veja só, na Universidade de Brasília, situação análoga, os professores foram solidários. Aqui, na hora da demissão da cassação, ninguém falou nada. Todo mundo ficou quietinho e disse assim, eu vou manter o meu emprego, tudo isso e tal. É claro que não há comparação, poderia dizer o tipo de emprego, o tipo de coisa, tal, mas foi completamente diferente. Bem, faço outro. O que restou? Bem, isso já foi colocado, não podia se viajar, as condições eram precárias. Olha, pessoal, vocês reclamam, acho que todo pesquisador tem que reclamar que falta material. Quando nós chegamos aqui, ter ventilador era status, não é ar-condicionado, não. Ter telefone, máquina de escrever, era máquina de escrever, tá vendo? Quando surgiu aquela Hamilton de bolinha, só os mais antigos conhecem. Aquilo era um status danado, que a gente só conseguiu depois de 20 anos de luta. Sabe, hoje, tá vendo? Se vocês perguntarem, olha, vocês precisam de dinheiro, precisam de verba, assim, mas sabe, era de uma pobreza, era de uma tristeza. E o pessoal aqui apareceu que tinha 160 pesquisadores, mas a literatura, o próprio Olímpio da Fonseca disse que tinha 60 pesquisadores, com 10 caçados ficaram 50 pesquisadores. Então, o Daniel coloca na tese dele que tinha em torno de 100. Então, mas isso é uma dificuldade da instituição. Quando eu quis estudar os remanescentes de Manguinhos, o pessoal da minha época tal, primeiro que eu fui entrevistar tinha 92 anos, e eu tinha 76, eu digo, eu vou logo, porque pode acontecer um acidente de percurso entre eu e ele, e não ser mais isso. Aí eu vim ao Instituto, eu disse, olha, tem uma lista de pesquisadores, quero saber, então há uma lei que protege, a você saber os dados de cada pesquisador. Eu não consegui. Claro, eu estou conseguindo sorte. Eu encontro um pesquisador daquela época, que você quer dar uma entrevista e tal, nós queríamos saber o que você pensava da época tal, a cassação foi política ou foi pessoal, essas perguntas que a gente faz aos remanescentes. Então, o José falou da sessão de entomologia, o Oswaldo Cruz, a sessão de fisiologia, passou outro. Isso foi tudo destruído. O que já estava muito ruim ficou péssimo. Então, os que lutavam pelo retorno. O Luiz Fernando Ferreira
foi diretor de Manguinhos, fala-se anistia, mas que anistia? Os que foram vítimas de perseguição gratuita solicitam a sua volta, os pedidos serão julgados, isso é um absurdo. O Borel também, o Borel conta na sua entrevista que quando ele foi convidado para fazer esse discurso, o Lobato Paraense disse para ele, não, o pessoal vai te perseguir, essas comissões ainda existem, etc. E o Borel disse que tomou 2 uísques, está lá na declaração dele, né, não diz a marca, mas tomou, e ele pede, tendo, a imediata e automática reintegração. Pede que sumiu o nome dele, pede a reintegração em Morel, tá. Imediata e automática integração dos pesquisadores. E o José Jurber que contou a história, que ele pedia, do nosso Aroca, o coisa. Bem, passa o outro. Eu avisei o outro, ali aparece o José Jurber e os caçados. Eu avisei, Zé, liguei para ele, se vai aparecer isso, então não se emociona. Passa o outro. Eles deram essa placa para ele. Homenagem dos seus companheiros de Manguinhos por sua resistência e solidariedade na luta contra a injustiça. 15 de agosto de 86. Isso foi dado na posse deles. A fotografia foi tirada com telefone e tal, a contragosto dele, mas conseguiu. Passa o outro. Os algozes. Quem é o maior algoz? É claro que foi o Rocha Lagoa. O Rocha Lagoa, quando diretor e ministro da Saúde, ele continua passando. Publicou 65 trabalhos. Ele é um pesquisador. Eu não estou falando da qualidade do trabalho dele. E isso que é um negócio estranho, que a gente pode imaginar que o sujeito, para fazer grandes desgraças, vou dizer outra palavra, não fazer grandes desgraças, ele podia ser destituído da veia do pesquisador, do inteligente. Não, ele era um pesquisador. Ser um burocrata, né? Somente. E depois ele teve irregularidades e acabou na Johnson & Johnson, o Silva Araújo, como consultor e professor da Faculdade de Nova Iguaçu. Isso foi o fim da vida dele. Passa o outro. Agora vai devagar. Aqui começa, o que era a resistência, de quem ficou. Uma pessoa com 25 anos, hoje eu acho essas coisas um tanto infantis, mas eu acho que tinha validade. A gente só se dirigia ao Rocha Lagoa com FP, filho da puta da Rocha Lagoa. E ele sabia que esse FP... Não havia um ofício que a gente fizesse ao Rocha Lagoa com FP da Rocha Lagoa. O doutor Herman, no livro Massacre de Manguinhos, ele só também se refere era FP o Rocha Lagoa. Ele botou uma vaga, ele tipo besta, fez uma vaga no refeitório para ele. Eu vinha todo dia com um fusquinha, estacionava em cima da vaga dele, aí tinha um cara que chamar, tudo, até um período e tal. Então era o que a gente podia fazer de resistência, mas vai e continua. Quando eu fui para a Universidade de Brasília, eu pedi licença. Quando eu voltei, ele disse, eu tenho que consultar os órgãos de segurança se você pode voltar. E o Herman diz assim, vai lá e começa a assinar o ponto. A história que o José contou. Assina o ponto que a partir dali você está incorporado. E aí voltei, passei por cima do que ele está dizendo. Agora ele tinha os capatazes, os laboratoristas dele eram capatazes. E tinha um, eu não botei nome, porque o nome, eu tenho medo de assédio moral, né? Não sei se algum parente está vivo, respeitar os parentes. Esse JJ, que não era o José Júlio, era um capataz dele que andava a cavalo. Ele vivia ele dava uma cobertura do campus, ele vinha a cavalo. E ele intimidava todos os funcionários, entendeu? Que hoje seriam os terceirizados, entendeu? Ele consta que as moças reclamavam porque havia um assédio dele, etc. Ele trouxe a esposa, veio morar aqui, etc. O que a gente fazia com ele? A gente, toda vez que ele armava uma maldade, ele morava lá no 5º andar, do lado do quarto do Oswaldo Cruz, dormia lá com a esposa, a gente fazia um despacho.
Que é? Ele morava no castelo. Porque os quartos não eram usados, a gente comprava um alguidar, uma garrafa de cachaça e botava na porta dele. E ele passava aquela semana. E às vezes a gente fazia até um vuduzinho com pão. Vocês estão rindo, mas era o que se podia fazer naquela época, era resistência. Aí ele distribuiu o pessoal da limpeza. E a gente vivia indo num prédio, que era um prédio de obras, entendeu? Muito pobremente, a gente pedia, pô, fulano de tal, manda um servente e tal. Ele mandava o pior sujeito, caropolizado, tudo isso. E um dia começamos uma discussão pelo telefone. E no Instituto havia roubo, tinha havido um roubo de pneus e etc, que saiu 40 pneus, tal, como é que saiu, o pessoal não quer perguntar, saiu empurrando, tal, etc. Aí um dia, isso é o pano de fundo, começa uma discussão e aí, cara jovem, cheio de testosterona, tal, tranquilo, começa a xingar, aí ele disse, eu vou aí se vem. Aí eu estou na porta do laboratório, vejo aquele cara vir a cavalo. Aí passou na minha cabeça o seguinte, diz assim, no serviço público, se tiver briga, agressão, você é demitido. Era não sei se hoje existe, mas tinha lá uma coisa desse tipo. E aí eu fui esse cara de futebol. Botei a mão atrás e vi que aquilo era uma ritualização. E seu filho da mãe, filho não sei o quê, filho tal. Aí aquele negócio foi não crescendo. Aí eu cheguei lá para ele, você é um corno. Corno é para matar, porque ele era para acabar a discussão. Aí ele, mais filho da mãe, aí eu não aguentei, você é um ladrão. Aí ele disse, doutor, o senhor está nervoso, vamos conversar. Então, esse era o tipo, tá ligado? E ele distribuía os serviços, esse é o clima que existia. Você não sabe o que é, o problema não tinha prédio, não tinha nada, não tinha aparelho, etc. O outro era um assistente do Rocha Lagoa, que passou a andar de terno, bonitinho e tal, Rocha Lagoa, diretor, tal. Um dia ele sobe para mudar uma antena, e cai e morre. Aí passa uma semana, vem a esposa dele com 2 sacos e diz assim, eu venho buscar os mantimentos que ele levava para casa, não é porque ele morreu que eu não posso levar os mantimentos. Quer dizer, o roubo existia de tudo quanto é jeito. Né? Bem, agora havia os chefes. Os chefes eram chefes de divisão que assumiram, que eu não vou dar o nome não. Mas tinha um que ele chegou a ser chefe, e como ele não, eu acho que ele não trabalhava, ele veio para chefiar, era doutor, obviamente, ele disse que quando um doutor chega numa instituição dessa, desenvolver o ponto se as pessoas estão presentes. E todo dia ele vinha de carro, estacionava em frente do hospital e via se os nossos carros, eram 3 ou 4 carros, estavam parados na porta. Aí a gente disse, eu vou sacanear esse cara. Quando ele chegava, entrava no hospital, a gente escondia os carros, esperava, ele ia lá, batia, encontrava todo mundo sentado, olhando para ele e rindo. Né? Bem, passa-se um tempo, ele percebe isso, ele resolve ver o ponto por telefone. Então ele telefonava e disse, alô, eu, aqui, alô, aí eu bati o telefone. Na terceira vez ele, alô, aí eu digo, ai, pra puta que pariu, eu estou trabalhando e você está me incomodando. E aí, pá, bateu o telefone. Na quinta vez que ele telefona, eu disse, é o fulano? Eu disse, o telefone está quebrado, eu não estou ouvindo o senhor. Então ele pensava que eu não ouvia ele, e toda vez eu mandava ele para aquele lugar, passando assim, uma temporada até ele entender que aquilo fazia parte de algum plano. É claro, os equipamentos, nenhum. Então, de vez em quando, a gente ia falar com o diretor e a gente usava, de um artifício. O artifício a gente levava 5 pedidos. Aí ele falava, a gente botava os 5 pedidos. Ele, para se livrar da gente, assinava um. Era na sorte, assinava o que tinha que assinar, porque não tinha a menor possibilidade. E assim a gente foi sobrevivendo. Então, a história da fumacinha branca é contada pelo Sebastião, que esse clima, né, que a gente vivia com terror, medo,
num dos relatórios, um dos pesquisadores disse assim, não, depois do dia 31, no dia 1º, eu vi fumacinha branca saindo lá do pátio, lá do prédio principal, isso deve ser documentos que estão sendo queimados. Então, essas coisas criavam aquele clima, que a gente vivia e a coisa. Agora, os boatos circulam. Quando ele não tinha nada que fazer, a gente fazia uma lista de quem seria caçado e incluía o nome deles. 3 meses depois, voltava outra lista com o nosso nome. E a gente tentava descobrir, era a mesma lista. Alguém tirava o nome, botava o nome. Então, era uma guerra de listas, entendeu? De coisa. Este era o clima daquela temporada. Bem, aí um dia eu sou chamado lá pelo um desses militares, né, os coronéis circulavam. Eu me lembro que uma vez nós tentamos fazer uma reunião da associação, aí telefona lá o coronel, que era da segurança, e disse o seguinte, o coronel quer saber o número da sua carteira de identidade, que a intimidação era aquele clima. Pô, o número da minha carteira de identidade está na minha ficha, eu não tenho aqui, pede aí para dar uma olhada na ficha e tal, etc. Mas aí um dia eu sou chamado no Ministério da Saúde, e aí um daqueles militares vira-se para mim e diz assim, você fala mal do Rocha Lagoa? O senhor está perguntando se eu falo ou penso. Aí ele disse, não, porque falar eu sei que é proibido. Pensar eu não vou dizer ao senhor por uma questão de respeito que o senhor foi. Mas aí eu disse para ele, olha, eu me admiro o senhor, porque o senhor pegou a filha de um colega seu e proibiu, que era a Marise, que era a filha de um general, proibiu ela da entrada aqui sem fazer nenhuma pergunta. Ele disse, que filha de colega meu? Ele disse assim, quando eu disse o nome do sujeito, por coincidência ele tinha sido ajudante de ordem. E aí ele mudou o tom comigo, começou a conversar, que coisa tal, e acabou ali, acabou aquela conversa. Aí 2 dias depois, aquele negócio assim, eu perco o amigo, não perco a piada, por favor, perco a piada. Porque quando o pessoal chegavam para mim, disse, o que é? Eu disse, não, eu fui lá para dar alguns esclarecimentos das irregularidades que estão aqui. No dia seguinte, fui transferido para Sucam. Cheguei na Sucam, o cara mandou fazer exame de fezes. Não que exame de fezes diminua, eu deveria ter aproveitado a oportunidade para aprender. Mas a maneira que foi colocado, e naquela revolta que a gente vinha, eu digo, eu não vou fazer. E descobri que tinha um amigo, por coincidência também, disse assim, eu sou médico da Sucam, e você disse que está passando mal, e eu vou te pedir um exame que o aparelho está quebrado. Enquanto o aparelho estiver quebrado, você não alta. Isso passa 2 meses, 3 meses, tá? Eu estou naquele negócio, aí vem chega só sexta-feira, né? Vem um documento de transferência para Sergipe. E aí, transferência para Sergipe, você tem 30 dias para assumir, se não assume, você é demitido. No último dia, eu fui lá e pedi demissão. E aí falei com esse coronel, o coronel disse, não, numa guerra a gente recua a gente está escondido, a gente recua, mas a gente não entrega, eu digo, eu já pedi. Disse, não, ele sabia que o Lagoa caiu. Aí o Lagoa caiu e no dia seguinte eu vim aqui em Manguinhos, o pessoal disse assim, olha, você pede o teu retorno, porque você tem 5 dias para retornar. Eu pedi o retorno, eu fui um dos que... Aí eu penso, por que eu acho que é vingança? Porque não tinha importância para uma cassação. Mas como eu tinha essa guerrinha com ele e tal, etc., ele me levou até pedir demissão. E, pô, claro que isso é vingança. Quer dizer, lembrava, o cara que era ministro lembrava que tinha um sujeitinho que perturbava a vida dele. Então, sabe, dos outros 5 ele tinha razão, eu dei as razões para ele. Então, chama isso assim, como cutucar a onça com vara curta e aguentar as consequências que ele sofreu. Claro, ele me pediu de fazer o doutorado, eu estava fazendo doutorado na biofísica, eu fui completar 10 anos depois que eu consegui fazer. E os problemas psicológicos, que a gente vivia aterrorizado com que as coisas podiam acontecer. Passo outro. Bem, esse aí é o Olímpio da Fonseca. O Olímpio da Fonseca, ele foi meu professor de biologia, ele era todo arrumadinho, de terno e gravata, dava aulas interessantes. Quem dava geralmente era assistente na UERJ. Publicou 150 títulos, na vida dele, o currículo dele é espetacular.
E eu gostaria de resgatar o que a gente pensa dele, porque eu identificava ele como um daqueles algozes da gente. Então, ele, na vida dele, 6 meses ele passava fazendo excursão, 6 meses no laboratório, manteve cursos, comprou equipamentos para Manguinhos, teve briga por causa do equipamento, etc. E eu acho, Tonhano, que ele foi sendo injustiçado. E tão injustiçado que ele passa o outro. Por favor. A cientista de maníaco dizendo que é de Manguinhos, agora que é anistia. O Instituto foi quem mais perdeu. Ele chama 4 dos pesquisadores de bobo, porque entrou de bobo na história. Dali isso saiu. Então ele, sabe, teve a dignidade. Foi publicado em 78. Tito Cavalcante. Volta lá. Volta lá. Tito Souza Lopes. Hugo de Souza Lopes, Sebastião de Oliveira e quem mais? E o Domingos. Então ele teve a dignidade de reconhecer, primeiro que o inquérito não deu em nada. Não, ali pela primeira vez eu ouvi falar que ele pediu a dispersão das pessoas. Agora ele tinha motivos. Ele tinha motivos de ordem pessoal. Porque ele, como diretor, o grupo todo se reuniu e caçou tendo a gestão dele. A briga foi de tal ponto que eu estava fazendo vestibular, estava andando na Rua do México e tinha um camelô vendendo livros, assim, novos plágios, novas mentiras do Melo Leitão. O livro era vendido na rua. E quando você pega o livro tinha coisa de verdade, que era uma tradução do Lancaster, que era um livro tradicional de zoologia. Você via o Melo Leitão e o Lancaster. Então ele teve reveses, ele tinha todos os motivos, indo para quando chegou um momento, ele disse assim, eu vou presidir o inquérito. E no inquérito ele disse que não tem nada, e depois ele se arrependeu, e pediu, coisa. Eu acho que a gente devia resgatar a memória dele, tirar ele da lista dos algozes, mas passa o outro. Bem, uma coisa que eu estranhei muito, que eu disse que esse clima me apavora até hoje, que nem a minha dor de dente. Então, falar no Prestes, etc., era uma coisa que, porra, lá em casa não podia nem entrar, nem podia falar, a gente tinha medo, tinha terror. Eu até hoje sinto assim, como se fosse o dentista. E aí, um dia eu por surpresa minha, tem uma escola de samba homenageando o Prestes. Quando a gente anda no recreio, tem uma daquelas grandes do lado do Lúcio Costa, tem o nome do Prestes. Aí eu entendi o que é delito de opinião. Será que a gente vai entrar nessa história? Quer dizer, no momento que a gente divide as opiniões atualmente, a gente vai dizer, pô, você vai ser acusado por delito de opinião. Até hoje eu tenho receio dessas coisas, como é o meu medo de dentista. Passo outro. Agora tem uma coisa. Havia, como o Daniel falou, isso eu tirei da sua tese, só que eu botei as iniciais. Os que trabalhavam, os que não trabalhavam. Na opinião de Souza Lopes Sebastião, aquele que eu mandava todo dia ir para aquele lugar, ele estava nesse grupo. Outro cientista, um tremendo perseguidor dos maiores patistas de ser responsável pelo Maló, delator pertencente ao grupo Rocha Lagoa. Tinha valor como cientista, fascista alemão, ligado ao Rocha Lagoa. Esse que era fascista alemão, eu acho que é uma injustiça, porque eu fui trabalhar com ele. E eu vou dizer o nome dele, Rudolf Barth. Ele é alemão e um dia eu estou na sala dele, ele dava uma atenção, entendeu, a todos, eu sentado lá, ele me ensinou histologia, fiz 2 trabalhos de histologia com ele, que é um trabalho cansativo, etc., que tem que ir todo dia. Um dia alguém na antessala começa a falar mal dos judeus, eu tenho origem judaica, e ele, quando termina a conversa, ele volta, chega para mim e diz assim, olha, eu não concordo em nada com o que ele disse. Mas ele estava falando, eu não quis manifestar, porque ele é um sujeito simpático, trabalhador. Eu não concordo, você sabe que aqui você tem as portas abertas e não tem nenhum problema com isso. Então, acho. Aí ele me disse, se eu servir com o Rommel, era meteorologista na África, e aproveitei a ocasião para escrever um livro de zoologia. E ele tinha um livro de zoologia que ele me deu, Der Bremse, não sei que coisa, não sei se tem mais um livro e tal, etc. Então aí alguém disse que ele era um fascista alemão, etc. A minha opinião, que
Não era. Faço o outro. Bem, e a recuperação? Uma outra hipótese que está criando assim, um certo desconforto é que teve a fase do crescimento, refere à sua implementação, às grandes descobertas, à estagnação. Se a gente tiver o número de trabalhos, as verbas, o número de pessoas, etc., a gente pode ver que essas fases são reais. A destruição 64, 67, é claro, tá? Não precisa nem ter muito argumento para a gente ver a destruição. E a fase de recuperação, que começou com o Lobato Paraense e o Rodrigues Cora. O Lobato era um pesquisador, foi meu orientador de tese de doutorado. Ele veio da universidade, tinha inúmeros trabalhos científicos, tinha 200, 300 trabalhos científicos, era primeiríssima como pesquisador, era bravo também, entendeu? E ele começou a chamar os pesquisadores e começou a contratar. O Rodrigo Coras, ele chegou aqui e disse que vamos botar os departamentos do Instituto e vamos convidar pessoas, cabeças para dirigir. Aí entraram vários pesquisadores e eu acho que a recuperação se deve a esses dois. Agora, isso é uma hipótese de trabalho. Se fosse eu, Daniel, ligado a algum curso de pós-graduação, eu pegaria alunos e diria assim, vamos estudar isso para ver se isso é uma hipótese ou isso é verdadeiro. Isso aí eu acho que a gente comprova mais do que aquela outra hipótese que não é tão relevante, porque houve a cassação, se foi política ou foi tal, a gente pode ficar discutindo, não vai levar nada. Mas eu acho que essa, aqui a gente consegue, estabelecer que teve uma linha, e aí vamos ver os fatores de recuperação, porque vamos incentivar os fatores de recuperação. Eu estou terminando, pessoal. Passo o outro. Atualmente o IOACES tem 72 laboratórios, 30 serviços, e a fundação tem 5.000 funcionários. Quando a gente chegou aqui, tinha 500 funcionários. 50, 60, 100 pesquisadores, eu acho que era 50, 60 pelo número e pelo algumas citações que a gente tem. Mas também isso a gente poderia determinar. Então é claro que a gente está na fase de recuperação, não tenho dúvida nenhuma disso. Passo o outro. Olha, trabalhos científicos, como cresce 2009, 428, 2016, 519. Soma isso, tem mais de 3.000 trabalhos científicos. Isso é uma prova que o Instituto produz de pesquisa. E produz e publica onde? Passa o outro. As memórias do Instituto, o fator de impacto, 6º lugar de revista de medicina tropical, 6.000 citações. A revista científica mais citada da América Latina, não tenho dúvida que a gente está em recuperação, se a gente usar esse parâmetro da publicação, de dinheiro, de número de laboratório, de número de pessoas, e andar pelo campo a gente vê isso. Mas, passou. 2.8. Que é? 2.8. 2.8. Bem, o Instituto, não sei se dá para vocês verem, se não viu a conta aqui, está aqui pequenininho. Hoje está inserido aqui na instituição, nós temos tudo isso. Naquele tempo que a gente entrou, era vergonha, a gente olhava com desprezo o pessoal que fazia vacina e fazia qualquer outro produto. Chegou um momento, quer dizer, um não sabia da história, porque foi a vacina que manteve a pesquisa em 1930, a vacina da Mangueira. Então a gente esquecia isso. Então hoje a gente vê que o Instituto, com certeza, contribui e sobrevive porque está dentro da fundação. E hoje eu percebo, que eu percebi isso o dia que eu fui assistir uma peça da casa do Oswaldo Cruz. Eu digo, poxa, o pessoal mostra a pujança do que é essa instituição e o Instituto como um todo. Passou. E do que pode ser considerado ciência também, né? Bem, e aí? Eu estou no meu último quinquênio, na minha idade talvez não desse tempo. Eu vou terminar esse trabalho, esse projeto aqui, tenho um rumo para seguir, que é um Impulsite, etc. Mas eu gostaria de deixar, eu fiz uma proposta, que é um projeto Conexão. Conte a sua história, tem 3 desenhos, eu não sei bem. A conexão é a denominação de uma proposta cujo objetivo é ligar, através da história, os participantes da Fiocruz
e um olhar para o interior, e um olhar para as pessoas que fazem a Fiocruz, porque senão nós vamos cometer o mesmo erro daquelas briguinhas. Olha, fazer muro é muito mais fácil do que fazer ponte. A gente começa uma pequena discussão, eu digo, a minha hipótese é essa, a dele é outra, daqui a pouco está um pau generalizado, e o ser humano está indo, que é a parte, quer dizer, mais importante nisso, tem dois comportamentos básicos. Ou ele é egoísta ou altruísta. Ele nasce com essa coisa. Na medida que ele é altruísta, ele faz as sociedades. E no momento que ele quer se sobrepor aos colegas, o Oswaldo Cruz era um altruísta, porque ele fazia o trabalho dele e via o trabalho de todo mundo. E a gente tem que procurar pessoas, líderes, que são altruístas para pensar no trabalho de outras pessoas, no trabalho do grupo. Então, há uma proposta. Essa conexão visaria isso. Passa devagarinho. Objetivos específicos. Falta 2 ou 3 slides, por favor. Um pouquinho de paciência. Mobilizar os responsáveis pelas unidades para que forneça a elaboração de histórias de unidade. Eu estou tendo a maior dificuldade para achar história de unidade. Eu encontro as coisas esparsas. Quer dizer, a gente não tem uma história dos pesquisadores de Manguinhos, todos têm entrevistas, já tem material para fazer isso. O outro, por favor. Conscientizar os responsáveis pelas unidades da importância de resguardar o documento para a posteridade através da elaboração de manual. Os pesquisadores de Manguinhos da minha época não tinham a menor atenção com seus documentos. Aquilo, eu ouvi uma piadinha, que é verdade, que dizia assim, pegou fogo no meu laboratório, o que você fez? Eu disse, me livrei de todos aqueles papéis que eu não sabia o que fazer. Essa era a consciência, e a consciência talvez de muitos pesquisadores. Não sabem que seus papéis fazem parte da memória, que é isso importante. Passo outra. Mobilizar os participantes de cada unidade para que a sua memória seja preservada e seus documentos sejam catalogados e conservados. Eu descobri isso, Tayana, agora, que o sujeito ainda em vida faz um documento, esse documento para a casa do Oswaldo Cruz, ele recolhe todo o documento, aquilo vai para o Diário Oficial e você doa os seus documentos e faz parte, Tayana, oficial da história da instituição. Será que nós, esses 300 e tantos pesquisadores, sabem o que fazer? Passo outro. Criar um caderno de atividade, isso é da USP. A USP tem o seguinte, cada pesquisador tem um caderno de atividade, que ele vai escrevendo sua vida, sua experiência, o que ele mandou comprar e etc. No final do ano, ele pode guardar o caderno, jogar fora, etc. De preferência, guarde. Quando ele termina a vida dele, ele tenta caderno. Um dia tinha isso. O caderno de atividade, o inseto desenhado, as ideias, etc. Como uma coisa de... E isso não é ideia, tá vendo? Original nem nada, tem instituição que faz isso. Fornecer uma imagem institucional integrada. Nós não temos uma imagem integrada do Instituto. A linha de tempo do Instituto foi feita, é legal, eu me baseei nela e etc., mas a gente percebe que determinados fatos, ela poderia ser mais rica, tá vendo? Ela poderia ser mais rica, você deve ter visto isso, né? Vai fazer, claro que eu me guiei. Eu comecei fazendo o meu trabalho, fazendo uma linha de tempo, que era uma colagem. Eu pegava cada diretor em cada época no computador e ia colando. De repente eu comecei a ter uma visão que mostrava que tem esses 4 períodos. Mas isso é um trabalho de pesquisa, tem que ser consolidado, tem que ser feito. Formar recursos humanos. Pegar os alunos de pós-graduação e dizer assim, nós temos esses projetos específicos, a gente precisa levantar isso, precisa fazer a história, determinados pesquisadores, a história das coleções. Passo outro. Linha de tempo de cada unidade. Passo outro. As histórias das mulheres no IOC. Tem, eu acho que foi você que mostrou que tem 50%, tem a metade dos pesquisadores, chefes de laboratório, são mulheres. A gente não tem a história das mulheres. A gente perde. A história dos negros no IOC. A gente não tem a história dos negros. Tem poucos negros e a gente não tem história. Se a gente tem história, vamos incentivar, ganhando cotas e etc. Vamos dar oportunidades também aos negros. A gente precisa saber a história dos negros do Instituto. Então, o projeto Conexão, esse projeto não, uma proposta do Conexão, e isso está indo, pode ser um programa assim para fim de vida. Quer dizer, se me deixarem eu continuar andando aqui no Instituto, eu faço aqui. Se não faço de casa, tá indo, eu peço a Laurina, tá indo, que me ajude. Bem,
Eu quero contar uma historinha para vocês. Vocês se lembram que o Instituto era assim, era um barquinho que vinha, né? Esse barquinho que vinha passa o outro. Esse é o Titanic. Titanic, o Titanic. Mas se continuar as brigas, passa o outro, acaba isso. Hoje o Instituto é isso aqui. Se chama até a harmonia dos mares. Não podemos esquecer a nossa história. Passa o outro. Se a gente continuar, tá, nesse momento que é um momento extremamente confuso, discutindo, tá, sem botar a instituição, a gente está no mesmo barco. E eu acho, tá, que o nosso grupo era um grupo de alienados. E eu descobri que o nosso grupo, quer dizer, o grupo lá, daquela dos remanescentes, era um grupo de idiotas. Porque a palavra idiota quer dizer o sujeito que olha para ele mesmo, não pensa na vida pública. Pô, se descobrir um idiota a essa altura do campeonato é complicado. Então, convite para que as pessoas sejam políticas, pensem na instituição como um todo, pensem na instituição e abram mão, entendeu, das suas vaidades pessoais, de coisa, para que a gente possa não acontecer, entendeu? Porque a história, eu estou aprendendo história agora, então se tiver alguma falha, se a história mostra que as coisas crescem muito, mas no momento que crescem muito tem um problema, que isso aconteceu com os impérios, acontece com as instituições, se bobear, elas caem, entendeu? Se a gente continuar nesse nível de discussão, passa o outro, por favor. E hoje a gente escolhe as pessoas, tem vantagens e desvantagens. A desvantagem, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que foram tentadas. A gente tem a vantagem de escolher, os diretores foram escolhidos, às vezes pelo seu currículo e pela sua história. Às vezes tem currículo e não tem história. E os diretores transitavam no governo e conseguiam dinheiro. Hoje é muito difícil, porque não tem dinheiro e com quem você vai falar do governo? Ninguém tem coragem de falar com qualquer um. Eu não teria, né? A gente não pode chamar um daqueles políticos e dizer, não, vem aqui, vamos inaugurar o prédio, no dia seguinte você é execrado. Eu chamo o outro do outro lado também. As coisas estão muito confusas. Então a gente precisa, tá vendo, pensar, fazer um voto, sabe, de pensar para a instituição, trabalhar para a instituição, ver para onde, tá vendo, ver o barco vai, tá vendo, como político, tá vendo, nos preocupar, tá vendo, quem a gente vai escolher. Eu não sei, tem uma série de dúvidas. E a esperança. Tendo sempre cuidar como se fosse uma semente, poderá dar uma árvore frondosa ou poderá ser derrubada por essas brigas. Muito obrigado.